Eu agora vou conversar com a jornalista, escritora e professora universitária Fernanda da Escócia. Fernanda, bom dia. É um prazer conversar com você. Tudo bem com você, Fernanda? Bom dia, Mário. Prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Pois é, Tudo bem, Fernanda. aqui tudo bem. Eu vi aqui um resultado de uma tese de doutorado seu que você transformou no livro e que acabou virando até tema do Enem, de um assunto que desde o início da pandemia me chamou muita atenção, porque de repente o governo brasileiro, ou seja, as nossas elites, descobriram que nós temos cerca de 40 milhões de brasileiros invisíveis, não existem, não tem registro, não tem nada. Então eu queria que você conversasse com a gente, por favor, sobre isso, Fernanda. Bom dia de novo. Prazer estar aqui com vocês. O que é muito importante é que a gente esteja falando sobre esse tema, que ele também é um pouco invisível, né? Assim como as pessoas que não têm documentos, elas estão fora do alcance dos programas sociais. Então, eu comecei a trabalhar com esse tema faz alguns anos já, viu, Mário? Como jornalista, eu sou jornalista, né? Então, como repórter, fiz algumas reportagens sobre isso na Folha, depois no Globo. E aí, quando fui para o doutorado, eu continuei com esse assunto, que é o seguinte: nós estamos aqui, certamente eu estou aqui com documentos, dois documentos aqui perto de mim, e quem está em casa talvez também esteja com os seus, mas existem brasileiros que não têm nenhum documento. São pessoas que não têm a certidão de nascimento e, em decorrência disso, não têm nenhum outro documento. Os cálculos do IBGE de 2015 apontam que eram mais ou menos 3 milhões de pessoas, mas é um dado sobre o qual não se tem muita certeza, não está muito atualizado. Nesse momento da pandemia, nós vimos que existem muitas pessoas que não tinham acesso aos programas sociais porque, né, não conseguiram se cadastrar porque não têm documentos. Então, do que a gente está falando? É da chamada exclusão documental de muitos brasileiros. E é esse o tema que eu tratei na tese, que foi citada na redação do Enem, porque para uma pesquisadora em ciências sociais é algo muito recompensador, e agora está no livro também. Sim, Fernanda, eu também acho que isso é engraçado porque a maioria da população tem um certo nível que faz parte de uma classe média para cima, não tem a menor ideia, nem nunca se preocupou com isso. As nossas elites governantes, muito menos, muito menos. É como se não, está tudo funcionando, não importa se a pessoa tem acesso a isso, aquilo, nada, e vamos levando. Então, eu acho que esse trabalho seu é fundamental e esse livro também. Fale um pouco mais aí sobre a pesquisa que você fez, o que é que você descobriu, por Lhe favor. conto. Eu passei, Mário, eu descobri um lugar que é um ônibus da Justiça Itinerante, que toda sexta-feira, hoje, aliás, ele está funcionando, ele fica lá no centro do Rio de Janeiro, pertinho do Sambódromo, onde tem os desfiles das escolas de samba, e eu descobri também como jornalista, e esse ônibus, toda sexta-feira, ele emite certidões de nascimento para quem não tem. Uhum. Então, a partir desse ônibus, eu passei quase 3 anos indo toda sexta-feira nesse ônibus. E aí lá eu conheci muitas pessoas, muitos brasileiros, e eu resolvi falar só dos adultos, porque eu quis concentrar na história dos adultos sem documento, porque eu queria justamente mostrar que tem pessoas que passam a vida inteira sem documento. E aí lá eu encontrei, vou te falar das pessoas, né? Gente, por Sim. exemplo, como a Rita, que nunca teve documentos, ou a Cristiane, que já é avó e estavam lá no ônibus, ela, a filha e a netinha, 3 gerações sem documentos. Conheci gente, por exemplo, como a Dona Maria, que queria fazer, ela tinha um câncer, ela descobriu que tinha um câncer,
e os hospitais diziam que não podiam operá-la, era um tumor muito grande, assim, que se projetava da mama, uma coisa muito... Você via que era uma coisa grave, era o tamanho de uma laranja. E os hospitais disseram que não podiam operá-la porque ela não tinha nenhum documento. Eu... Gente que queria visitar o filho preso, como a dona Elizabeth, ela queria visitar o filho dela, o filho estava preso, ele tinha cometido um crime, foi preso, mas ele não tinha documentos. Então, ela passou mais de 2 anos sem poder visitar o filho. E aí, o que é que eu perguntei para essas pessoas? Eu perguntei, quem é você? Quem a gente é quando a gente não tem documento? E aí, Mário, as respostas dessas pessoas mostraram que o documento está profundamente ligado à ideia de identidade e de cidadania. Porque o que é que essas pessoas me disseram? Elas me diziam assim, eu sou um zero à esquerda, eu me sinto como um cachorro. Para mim é como se eu vivesse uma vida de improviso. Ou então, como me disse a dona Maria, a frase que eu nunca esqueci, eu sou uma pessoa que não existe. Veja o Sim. que é você existir. Ela tinha 52 anos quando eu a conheci. E ela dizia que era uma pessoa que não existe. Né? Então, é assim que essas pessoas sem documentos se sentem. Então, eu perguntei para essas pessoas também para que elas queriam o documento e elas me contaram como tinha sido a vida delas até ali, né? Sempre Sim. arranjando uma vida muito sem, tudo na informalidade. Sim, mas se elas sentiam que não existiam, por que que ficaram anos e anos sem buscar registrar essa existência? Excelente pergunta. Elas buscaram, essa é a questão. E aí o livro fala de uma coisa que a gente chama de síndrome do balcão. E quem me contou isso foi também uma técnica que atua no combate ao subregistro. Ela me disse, sabe o que é, Fernanda? É que a pessoa vai num balcão e dizem para ela, não, não é aqui não. E aí ela vai para outro lugar e dizem para ela, não, não é aqui não. Então, ela percorre esses balcões do Estado sem que ninguém, se não consegue resolver, a encaminhe para um lugar que possa resolver. Porque registrar um adulto sem documentos realmente tem exige alguns procedimentos. É preciso saber se aquela pessoa realmente não foi registrada previamente. É preciso saber se ela precisa fazer uma busca de antecedentes para saber se aquela pessoa, no caso, não cometeu um crime, na verdade, não está querendo se livrar de cumprir as suas obrigações, de suas punições. Então, é preciso ter essa pequena investigação. Mas o que acontece? Essas pessoas vão de balcão em balcão, sem que nenhum desses balcões, que na verdade são as instâncias estatais, encaminhem essa pessoa para buscar uma solução. Então, essa é uma espera não de dias, nem de semanas, nem de meses, é uma busca de anos. Né? Então, elas buscaram. Houve dificuldades, claro. Por que elas não se registraram? Né? Então, tem alguns motivos, a gente pode falar de alguns, mas assim, há também uma indiferença muito grande, e você disse isso já, né? Você já tocou nesse ponto. Há uma indiferença dos balcões estatais em relação ao sofrimento daquela pessoa. Isso é uma coisa impressionante, né? Porque como eu penso assim, não sei se está certo, Fernanda, que para a elite brasileira isso quer dizer elite, inclusive governante, que faz as leis, que não faz nenhuma diferença, nenhuma. Não é? Até pouco tempo, analfabeto não votava. Não é? Então, analfabeto não votava, não é considerado como uma peça importante do processo político da democracia brasileira. Então, por que se preocupar com isso? Não é? O sistema educacional brasileiro continua, salvo ao longo de anos, salvo honrosas e poucas exceções, absolutamente deficiente em todos os níveis. Né? Tem algumas exceções. Então, eu acho que isso está muito na cultura brasileira, que não sei analisar direito não, mas me parece, Fernanda, que há uma complacência. Tá tudo bem, para que mudar? Né? Para que fazer? O que é que você acha disso? A gente naturalizou um pouco essa ideia de que
uns têm mais direito a ter direitos do que outros, né? A gente naturalizou um pouco essa ideia de uma cidadania, assim, de segunda classe, que pode ser concedida a essas pessoas. Vou te contar uma história que uma juíza me contou, a juíza Raquel Crispino, que trabalha há muitos anos nesse combate ao subregistro, e ela me disse que muitas vezes viu a certidão de nascimento ser emitida em dois papéis diferentes, uma num papel bonito, claro, para quem podia pagar. E a outra, para quem fazia de modo gratuito, era uma certidão emitida num papel bem ruim, praticamente ilegível. Ou seja, isso mostra, num papel, a diferença que a gente acha que é normal existir entre direitos, né? Essa diferença na certidão de nascimento ela foi proibida, tá? Há alguns anos, ainda bem, mas mesmo assim a gente continua tendo brasileiros sem documentos. É muito importante dizer que a primeira via da certidão de nascimento é gratuita, por lei, ela não pode ser cobrada, tá? Mas mesmo assim a gente ainda tem um problema. O Brasil conseguiu reduzir muito o número de crianças que não são registradas no primeiro ano da sua vida, ou né, logo nos meses iniciais. Quando eu comecei a estudar isso, 20% das crianças não eram registradas no mesmo ano. E caiu muito, caiu para praticamente 2%. Agora, ainda tem a questão dos adultos sem documentos, e é um problema cujo tamanho a gente não sabe bem, já que o último dado confiável é de 2015. Agora, Fernanda, você acha que com essa descoberta, de repente, pode haver alguma mudança? Eu falo isso, mas eu não tenho nenhuma esperança, não, porque eu acho isso coisa tão entronhada, assim, entranhada na nossa cultura, não é? E simplesmente é assim, não tem que mudar, vamos mudar devagar, tem que ter tempo, né? Quando a gente continua do jeito que está, você é otimista ou semi-otimista em relação a isso e outras mazelas daí decorrentes, Fernanda? É uma pergunta difícil, viu? Porque uma vez um outro repórter me perguntou o que é que eu queria com esse livro. Afinal, o que é que você queria com essa pesquisa? E eu fiquei pensando e disse assim, eu queria contar as histórias das pessoas e queria que a gente discutisse política pública a esse respeito. Certo. E hoje eu estou vendo a gente discutindo isso, né? Eu estou aqui com você, já tive em outras rádios, tem falado bastante sobre esse tema, outros veículos têm me procurado, caiu no Enem, né? É uma prova da relevância do Enem. Eu sou mãe, sou professora, eu sei como o Enem é muito importante para os alunos terem acesso à universidade pública. Aliás, estou com uma aluna da Bahia, que a gente ainda está em ensino remoto, ela assiste aulas daí da Bahia, e a gente sabe como o Enem é relevante para milhões de pessoas. Então, eu tenho uma certa esperança, assim. Engraçado, ainda não tinham me feito essa pergunta, se eu tenho uma esperança, mas eu tenho, sim, de que esse tema entre na agenda, realmente, na agenda nacional, e que a gente passe a discutir mais isso. Por exemplo, foi criado em 2007 um Plano Nacional de Erradicação do Subregistro, um plano muito importante e que foi muito relevante para a redução desse subregistro de crianças. E a ideia do plano é que todo estado tenha o seu comitê de combate ao subregistro e todo município também tenha. Então, isso é pauta, a gente tem que fazer essa pauta. Quantos municípios no Brasil têm o comitê de combate ao subregistro? Como é a situação nos municípios do interior da Bahia? Aqui no Rio, eu sei, dos 92 municípios, mais ou menos 20 têm o seu comitê de combate ao subregistro e existe o comitê estadual, que é bastante ativo, né? Então, eu tenho sim uma esperança de que a gente consiga tratar esse tema e cobrar mudanças, né? E cobrar que quem está nos ouvindo, por exemplo, ao ver uma pessoa que não tem documentos, a gente tem que entender que não é para achar natural esse ponto que você tocou. Quando eu vejo uma pessoa sem documentos na rua, eu não tenho que achar natural. Eu tenho que primeiro entender que aquela pessoa sem documentos, ela é uma pessoa que está excluída do mundo dos direitos. Claro. Tenho que entender que aquela pessoa ela está sujeita, por exemplo, a ser vítima do tráfico de pessoas, né? Então, eu tenho que, como cidadão, ajudá-la a buscar esse direito.
Pois é, Fernando, por isso que eu agradeço muito sua participação, fico feliz com o seu trabalho. É uma forma da gente discutir isso, porque eu confesso a você que eu tenho uma revolta com esse negócio, você não pode imaginar. E, sobretudo, com a complacência das pessoas, da chamada elite, assim, não é só elite governante, elite, de modo geral, nem se lembra, nem preocupa. Quer dizer, e se fala, enche a boca para falar de cidadania, eleição, processo, não sei o que nada, nem com isso, nem com a educação, sobretudo nesses últimos tempos. E isso é uma coisa velha, a gente não pode dizer que começou no governo Bolsonaro, mas é claro que, para mim, piora muito. Muito obrigado, viu, Fernanda? Foi ótimo conversar com você. Parabéns. Esse seu livro está acessível? Como é que está ele? As pessoas podem ter. Tá. Ele está nas livrarias físicas, também em todas as lojas de venda de livros online. Então, ele está acessível, sim. Foi lançado, vou mostrar ele aqui, ó, meu terceiro filho, né? Eu tenho dois filhos e agora um livro. Ele está à venda, assim, nas livrarias, está à venda online. E, enfim, convido todo mundo a ler o livro. Um prazer estar aqui, Mário. Valeu, Fernanda. O prazer foi meu. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu? Muito obrigada.